tarde! Estamos aqui novamente com uma live Café com Direito, hoje com uma convidada especial aqui, a minha querida irmã Sinara. Seja muito bem-vinda, mana. Uma alegria tê-la aqui conosco nessa live. Continuamente aqui, sempre constante do meu lado, a doutora Caroline, comigo. Então, nós estamos muito felizes hoje, né? Um dia especial, né, Carol? Conseguimos trazer uma convidada aí para a nossa live. Para continuar, né, compartilhando com vocês aí temas que são relevantes, são importantes para o conhecimento de vocês. Então, por favor, encaminhe essa live para outras pessoas, clica ali no aviãozinho e encaminhe, que nós vamos falar hoje sobre o impacto dos regimes de casamento no inventário. Então, que se você tem um amigo, se você tem alguma dúvida, que também possa estar perguntando no chat aqui, que a nossa querida Gabi, que nos assessora sempre aqui nas mídias sociais, vai nos repassar para que a gente possa colaborar com vocês, tá bom? Então, sem delongas, vamos começar então com esse tema, né, Sinara, que eu convido a Sinara para falar sobre isso hoje, que é uma área que ela trabalha como defensora pública, né, e tem esse conhecimento também já em desenvolvimento. E eu gostaria que tu falasse quais são os regimes de casamento, quais são os regimes de casamento que existem hoje, os legais, né? E os impactos desses regimes no inventário, né? E aí, claro que é pouco tempo para que a gente fale sobre tudo, então vai falar de uma forma sucinta, né? E depois, se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem mais um aprofundamento, nos chamem no direct que a gente pode auxiliá-los. Contigo a palavra. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, minha irmã querida. Boa tarde, doutora Carolina. Dizer que é um prazer, né, estar aqui com vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham. E mais uma conversa, enfim, sobre esse tema que é tão debatido e que tem alguns pontos que vou explanar, que realmente é objeto de muito debate, inclusive tem até previsão de reforma com a proposta do novo Código Civil. Mas, então, sobre os regimes de bens, o que é importante, das pessoas tomarem conhecimento? Nós temos um regime que, quando as pessoas não optam por a escolha de fazer um regime, nós temos um regime que ele é considerado um regime oficial, digamos assim, que é a comunhão parcial de bens, que é aquele regime que a maioria das pessoas casa por esse regime, e é aquele regime em que, a partir do momento que há o casamento, há uma comunhão desses bens, ou seja, tudo aquilo que é adquirido pelo casal, não importando quem que aportou os recursos financeiros, mas sim exatamente o momento que isso foi adquirido, ele passa a ser um bem que é compartilhado por ambos. E em caso de um divórcio, né, esse casal então vai ter a partilha desse bem de uma forma igualitária, cada um tendo, em princípio, 50% sobre esse patrimônio comum. Nós temos outros 3 regimes que também estão previstos no nosso ordenamento jurídico. E sobre esses outros regimes, há necessidade, então, com a exceção do regime legal, que é aquele regime em que a lei estipula, então, que ocorrendo algumas hipóteses fáticas, esse regime é o obrigatório. Como, por exemplo, a pessoa que tem mais de 70 anos. Essa pessoa, pela nossa legislação, obrigatoriamente vai casar no regime da separação total de bens, que é o regime, então, que não se comunicam. Os bens de cada um, eles conservam essa natureza mesmo após o casamento. E também, uma outra hipótese também, as pessoas que têm necessidade de autorização para casar, né? Hoje o nosso sistema prevê, então, que elas também tenham que contrair esse regime legal. Temos o regime da comunhão, da separação convencional de bens, que é o regime hoje também tem apresentado um certo aumento, né, na procura desse regime, principalmente numa segunda relação, porque é o regime que ele faz com que cada um conserve o seu patrimônio próprio, não havendo também a questão da comunhão, da divisão de bens mesmo após o casamento. Então, cada um tem o seu patrimônio e faz a gestão sobre o seu patrimônio.
Claro que nós temos algumas discussões específicas, mas não vou trazê-las aqui por conta também da nossa brevidade, né, desse tema. E um outro regime que é muito, que ele é um regime que não é muito aplicado, não é muito adotado pela nossa sociedade, que é o regime da participação final dos aquestos, né, que é um regime também que as pessoas, às vezes, até pela dificuldade de se compreender esse regime. Mas ele mescla um pouco das regras da comunhão parcial e também da separação convencional. E há, nesse regime, depois que há o casamento, realmente há uma comunhão, mas na hora da divisão vai ter que fazer um cálculo para verificação de quanto que foi aportado de recursos para fazer essa divisão. Então, diante disso e de uma dificuldade, esse regime não tem sido muito aplicado, mas algumas pessoas, né, não quer dizer que o fato dele não ter sido muito aplicado, não quer dizer que as pessoas não escolham. É um regime também que pode ser escolhido, né, dependendo de algumas situações. Então, assim, essas são as regras gerais que nós temos hoje sobre regimes de bens, né? E qual é a questão que hoje é bem debatida e que repercute no inventário? É o regime da separação convencional de bens. Por quê? Porque nesse regime as pessoas pensam que elas casam, não vai haver mistura de patrimônio e no caso de eventual óbito, esse patrimônio ele não vai, em princípio, ser transferido para o cônjuge, né? Como parte da concorrência. Para explicar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho que entrar um pouquinho sobre a questão de como que o nosso direito sucessório faz essa distribuição. Nós temos, no caso de morte, possibilidades de ter uma sucessão legal ou sucessão testamentária. Eu vou falar um pouquinho mais da sucessão legal, vou deixar a testamentária para justamente poder explicar esse ponto, né, que acaba causando confusão. Na separação convencional de bens, nós temos uma regra no Código Civil, no artigo 1829, que diz que vai haver a concorrência do cônjuge e dos descendentes. E esse que é o problema, porque o nosso artigo 1829, como várias pessoas aqui, estudantes, profissionais em direito, né, sabem, ele é um artigo que é muito polêmico por conta da redação e por conta dessa concorrência sucessória que veio, né, a partir de 2002. Então, como houve essa previsão legislativa, e aqui é importante também que a gente possa entender o motivo pelo qual isso foi estabelecido no Código Civil, qual seja, a ideia era realmente dar uma proteção, um amparo para aquele cônjuge, para que ele não ficasse sem nenhum patrimônio, ficasse desprotegido. Então, o legislador previu que, nesse caso, mesmo que a ideia do casal fosse, em vida, não haver a comunhão de bens, a ideia do legislador aqui, na época, foi, então, que houvesse esse amparo, então ele iria receber em concorrência com os demais herdeiros, que são os sucessores de primeira classe, né? Ou seja, no caso de morte de alguém, as primeiras pessoas que recebem a herança são os descendentes, relembrando que são os filhos, netos, bisnetos, né? Sempre na linha reta. Depois, a segunda classe seriam os ascendentes, e na terceira classe nós temos os cônjuges. Mas no dispositivo que nós temos no Código Civil, os descendentes eles concorrem com o cônjuge em alguns regimes de bens. E aí é que está a questão da confusão, né? Porque a maioria das pessoas casou, talvez em tempo anterior até a vinda do Código Civil de 2002, e com a vinda dessa norma, há essa confusão, né, em relação, e isso realmente é o que traz muitas discussões e muitas controvérsias, e muito, assim, as pessoas ficam muito perplexas com o resultado. Mas como assim? Eu vou ter que dividir, então, porque algo, né, com os demais herdeiros? Eu acho que aí que teve uma expectativa gerada, não vai partilhar nada, né? Vou optar por esse regime e não vou partilhar nada. E aí depois as pessoas ficaram surpreendidas e isso gerou muita dúvida mesmo, muitos questionamentos,
né, porque justamente, né, por falta realmente da informação correta, né, da instrução correta. Por isso que a gente prima aqui para tentar sempre ser muito claro e ter muita objetividade no que vai ser explanado, porque às vezes as pessoas se enganam achando que vão optar pelo melhor regime, né, do casamento e ali na frente vão ter problemas, né, no inventário, né, mano? Exatamente. E tanto é que esse ponto, né, do direito sucessório está sendo agora também objeto. Nós temos aí uma reforma do Código Civil, e isso também está sendo retirado, né? E aí também está sendo havendo debate sobre isso, né? Para que essa concorrência sucessória se vai se manter ou não. Então a proposta também é que haja uma exclusão, o que nos remete, né, como era o sistema do Código Civil de 2016, que o cônjuge continua sendo herdeiro de terceira classe, ou seja, ele só vai receber, no caso dos descendentes e dos ascendentes não receberem, mas aí não vai mais haver aquela concorrência. Esse é um objeto de discussão e também previsão da reforma do Código Civil. Tá? Ou seja, tentando deixar claro, né? Existe sim impacto no inventário conforme a escolha de regimes de bens, né, mano? Acho que isso tem que deixar claro. Então, antes de tudo, né? Eu sempre digo, vamos comecem da forma correta. As pessoas vão lá diretamente lá no cartório e escolhem, né? E mas achando que é a melhor escolha. Então, quem sabe, né? Antes talvez de casar, né? Busque aí uma orientação jurídica bem clara, como a gente está trazendo aqui, do que significa cada regime de bens, né? Para que você tenha certeza, clareza da opção, né, que você realmente vai ter, né? Claro que quem casa, né, não tem a vontade de desfazer uma aliança, né, gerada. Porém, nós não podemos prever, né, o que é o futuro, então é importante ter essa segurança na hora, então, na hora da escolha, mas também entender que a legislação muda, né? E aqui é um ponto. Queria só complementar, né, algumas coisas que é importante. Né? Nós estamos falando aqui do regime de bens de casamento. Agora, aplicado ao casamento, ele também é aplicado para a união estável, né? Mas na união estável a gente tem divergências. Por quê? Porque na união estável, caso as pessoas não escolham algum regime de bens, vai regir, né, vai vigorar durante essa união o regime da comunhão parcial de bens. Né? E na união estável nós sabemos que também temos algumas dificuldades porque nós temos ali que realmente comprovar faticamente o período dessa união, né, os bens que realmente foram adquiridos na constância dessa união, e tudo isso são circunstâncias que vão depender do caso concreto. Por isso que realmente é interessante, sim, que as pessoas antes de casarem, e até para poderem, né, decidir com maior consciência, porque às vezes existe também um tabu de falar um pouquinho sobre as suas finanças no casamento, né? Isso é importante nós já, né, se o casal tá já pleno, seja no estável, seja no casamento, mas tem essa vontade de realmente constituir família, então é importante que haja um planejamento, uma consulta prévia. Sempre é bom, vão tomar decisões com mais consciência, com mais clareza e vão poder optar, né, por uma forma de regulação das questões patrimoniais de uma maneira mais clara e mais assertiva. Lembrando também que nós temos possibilidade de alterar o regime de casamento, né? O Código Civil prevê isso. Atualmente, essa previsão, ela necessita de uma autorização judicial e tem que ser motivada e assinada por ambos os cônjuges. Né? Lembrando que a partir, então, do momento que isso é feito, essa alteração, ela vai ter efeitos para futuro, não temos o efeito retroativo. Né?
A união estável também saiu um provimento que regula isso especificamente. E nós temos na proposta do Código Civil que essa alteração do regime possa ser também feita de uma forma extrajudicial, diretamente no tabelionato, através de uma escritura pública, né? Também com esses efeitos, então, pós o ato, o que também vai trazer repercussões no caso de eventual falecimento, né, de um deles depois enfim, para regulamentar a questão sucessória. Outra coisa que é importante lembrar aqui, né, não sei se eu já não tô o meu tempo, como é que tá, é que a gente não pode confundir isso, eu acho que às vezes vem muito nas questões, assim, de análise, eu vejo muito isso na defensoria, a questão, né, da meação com o que se partilha, né. Nós temos que lembrar, assim, que a solução da comunhão de bens, nós temos alguns regimes que eles têm a comunhão, que é a comunhão universal, a comunhão parcial de bens e a própria participação final dos aquestos, são os regimes comunheiros. Por quê? Porque a partir do momento que há o casamento, né, agora voltando a falar um pouquinho mais especificamente em relação ao casamento, nós vamos ter então a partilha igualitária desses bens. E a partir, então, que há a dissolução desse vínculo, que pode ocorrer tanto pelo divórcio como pela morte, nós temos a meação, né? Então, quando a gente fala em herança e meação, são conceitos diferentes. A meação é aquela partícula, aquela parte que, na verdade, o cônjuge sobrevivente ele conserva em razão de direito próprio que ele recebeu por conta do casamento, né? E o que vai ser partilhado, então, é a parte que era do autor da herança, da pessoa que faleceu. É essa parte aqui que há, em alguns casos, na concorrência com descendentes, a divisão também com os seus herdeiros, né? E hoje, uma questão que realmente, por isso que se discute muito, nós temos no Brasil um fenômeno que tem crescido, que é a questão das famílias recompostas. As famílias, então, que são formadas pelo um dos cônjuges com a sua descendência e que se divorciou, enfim, daí acaba vindo constituir um segundo relacionamento, uma não estável, enfim, e esse outro parceiro, né, o parceiro, enfim, também tem prole, né? E às vezes a ideia é que eles querem justamente optar por esse regime de separação convencional, porque não querem misturar os patrimônios com os filhos de uns e de outros. Então, diante também disso tudo, é que há um forte debate em relação a esse dispositivo e também há uma forte corrente entendendo que a concorrência, né, não deveria ser nesses termos legais. Né? Por que eu falo isso? Porque há a possibilidade de você beneficiar daqui a pouco um pouco mais alguém ou não através do testamento. E aí nós vamos então para a sucessão testamentária, que não será objeto aqui da nossa conversa, para não ficar muito grande. E você pode estar se perguntando aí, ai meu Deus, já deu um nó na minha cabeça. Não é um assunto realmente, não é tão simples, né? Ele é um assunto realmente complexo e realmente ele tem, né, as suas nuances, e por isso a importância, né, de entender que cada caso tem que ser também examinado de maneira individual. Eu acho que esse é um olhar muito importante, né, que se deve ter, né? Cada caso é um caso, às vezes realmente tem questão de ser viúvo, ou tem questão realmente de divórcio, depois casar novamente, ou seja, as formas são mais variadas possíveis. Então, esse olhar atento e específico na tomada de decisão, embora possa realmente ali na frente ter a possibilidade de ter uma alteração do regime, sempre é importante, assim, realmente estar atualizado, né? Estar sempre buscando orientações corretas para que você tenha um planejamento, né? Faça um planejamento aí, inclusive sucessório, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente também vai falar aí no futuro, mas a importância, né, de poder desenvolver um planejamento sucessório. E para complementar um pouquinho também em relação à questão da questão da escolha do regime, né? E talvez para não, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvidas, enfim.
isso afeta ou não em relação à questão dos filhos, né? A proteção e guarda dos filhos, eventual divórcio, não, né? O que acontece? Os direitos em relação aos filhos, eles vão ser regrados por dispositivos próprios, e a escolha do regime não afeta esses direitos dos filhos, né? Quais sejam, né, os alimentos, enfim, e outros direitos que se tem, a guarda, né, enfim, essas regulamentações. Então, realmente aspectos que vão delimitar ali o que vai ser obedecido, observado durante o tempo que esse casal está junto, em relação à questão patrimonial e à gestão desse patrimônio e também sobre os rendimentos, né, que às vezes há bem particular, como é que fica, né, os bens que eram anteriores, né, a essa relação, quem que vai administrar ou não, isso tudo as disposições legais prevêem como que vai ser, né, mas claro que no pacto você pode, né, ter algumas observações específicas e prever algumas coisas que vão, então, realmente definir ali, né, a escolha que esse casal tem. É claro que sempre quando a gente fala em pacto, nós temos que observar os dispositivos legais, nós não podemos estabelecer cláusulas que sejam ilícitas, né? Ou que também acabam descaracterizando por completo os regimes, porque nós temos esses regimes legais que acabam definindo, digamos assim, as opções que os cônjuges devam né, eleger, enfim, o que se adeque melhor à situação deles, né? Perfeito, mano. Bom, muito obrigada, né, pela linda contribuição. É quase uma aula aqui que nós tivemos aqui da Sinara aí falando sobre esse tema, que é um tema realmente complexo, né? Agradecendo a presença de vocês, essa live vai ficar gravada, então se você quiser compartilhar depois ou olhar novamente, fiquem à vontade. E hoje também, né, eu quero ter uma alegria aqui, uma honra de estar mostrando para vocês aqui o livro da Sinara, que ela escreveu ali na tese de mestrado dela, o Direito Real de Habitação a partir dos direitos dos vulneráveis. É um livro que vai estar, inclusive, no nosso feed ali do Instagram. Quem também tiver interesse em adquirir, pode nos chamar ali no Instagram. A gente vai colocar ali o valor, né? A gente tem uns exemplares ainda, né, Mana, que podem ser contribuídos. Isso aí você, né, que é da área do direito e que estuda e precisa das informações, é um livro, veja que é um livro extremamente objetivo, onde vai dar as perspectivas aí interessantes da questão familiar, né, do direito real de habitação aos herdeiros vulneráveis, inclusive, né? Então é um livro muito, muito especial, feito com muita dedicação e do qual aqui a gente tem um orgulho, né, de poder estar mostrando para vocês e divulgando, né, para que você possa, né, obter mais conhecimento, né? Então é sempre uma alegria e o primeiro de muitos, né, mano? Então eu quero agradecer pela presença, né? Nossas lives todas as quintas-feiras aí às 13 horas, trazendo aí conteúdos diversos da área do direito. E, como eu disse, semana que vem contamos com a presença de vocês nesse mesmo horário, quinta-feira, às 13 horas, onde nós vamos estar fazendo uma live bem especial aí, algo bem diferente, para que vocês que estão nos acompanhando aí possam realmente nós possamos compartilhar algo novo com vocês. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. Estamos à disposição para dúvidas, qualquer coisa nos chame no direct. Obrigada, uma alegria.